condão de desvendar dúvidas que carregamos na alma ao longo de muitas encarnações. O esquecimento que o processo reencarnatório naturalmente provoca, o mergulhar no corpo físico, traz no processo de obnubilar, como nos dizem os espíritos, de olvidar todo um passado de uma história de espírito imortal que somos todos nós. E muitas das vezes, se nós formos remeter à nossa memória ou aos sentidos que o corpo físico nos proporciona, dificilmente conseguiremos nos ver como imortais. Porque nos olhamos no espelho e vemos um corpo mortal. Vemos o tempo passar, esse tempo, enfim, impingindo no nosso corpo físico modificações que vão ter em destino a decrepitude para, naturalmente, um processo de morte. Então sentimos um processo de mortalidade muito intenso a cada dia. Ora, um conhecido que vemos e faleceu, e às vezes aos 20 anos, aos 40, aos 60, ou mesmo numa experiência longeva, inevitavelmente a desencarnação, a morte virá. E somos impactados então por esse processo de mortalidade diariamente. O corpo físico algumas vezes não responde como respondia, a doença que se instala limitando essa ou aquela ação, e vamos percebendo então que nós vamos caminhando inexoravelmente, por mais que o corpo ainda seja pujante, jovem, pleno de saúde, mas mesmo este caminha inexoravelmente à morte. E então esse processo nos dá a ilusão de que somos mortais, o que faz com que muitos de nós vivamos no mundo como se fôssemos mortais, como se o grande objetivo fossem os valores do mundo, aquilo que o mundo elege como prioritário, ou os prazeres e satisfações do mundo, elegendo muito de nós comportamentos e atitudes hedonistas a favor dos prazeres, das satisfações a curto prazo, para logo mais, quando a morte nos chegar, o castelo de ilusão construído nessa ilusão de mortalidade se desfizer, quando nos deparamos conosco mesmo, já despido do corpo mortal, entendendo que a mortalidade ali estava no corpo que vestíamos, mas nós somos imortais. E aí então nos deparamos com uma realidade da qual nós não acreditávamos, não investíamos, não nos preocupávamos, porém é a nossa realidade, é a regra da nossa vida, porque aqui estamos em regime de exceção. Reencarnar é a exceção da nossa história, porque nós não somos mortais. Esse processo de experimentar uma mortalidade falsa nesse aspecto, porque é uma mortalidade do corpo, mas é uma experiência extremamente importante, faz com que, muitas das vezes, nós, ao chegar no mundo espiritual, nos deparemos com as ilusões que construímos aqui e arcar com as consequências desse fator. Então, quando nos reunimos em torno da doutrina espírita, a fim de buscar esclarecimento, lucidez, informação, a fim de municiar a nossa mente com as respostas e os anseios naturais que a alma traz, nós vamos então construindo uma percepção de imortalidade. Vamos saindo da ilusão da mortalidade que o corpo físico nos provoca, para então construirmos um processo mais lúcido a respeito da existência. Sem abandonar o mundo numa atitude estoica e muitas das vezes, ou isolacionista do mundo, o que também não é a proposta da reencarnação, e nem numa atitude hedonista, de prazeres, de vínculos do mundo para o mundo, ser do mundo, vivendo no mundo com as coisas mundanas, nem um extremo, nem outro. Mas o equilíbrio daquele que vive no mundo, entendendo a experiência terrena como extremamente importante, valiosa e necessária, mas sem vincular-se necessariamente às coisas do mundo, a ponto de colocar o coração nessas coisas, porque ao desencarnarmos, se o nosso coração aqui estiver, aqui ficaremos, conforme relatam inúmeras histórias de espíritos amigos que trazem as crônicas do mundo espiritual, relatando este ou aquela situação de pessoas que morreram, mas não desencarnaram. Desvinculados-se, morre o corpo, mas eles continuam profundamente materializados, porque é a mente, é o coração. É o conceito que Jesus nos traz, nos explicando que aonde estiver os nossos tesouros, ali estará o nosso coração. Se nós nos vincularmos profundamente aos tesouros da terra, o nosso coração aqui ficará agrinholado, acorrentado, até o momento em que nós nos desfizermos desses conceitos. E muitas vezes, ao longo de profundos, doloridos anos de sofrimento em regiões umbralinas. Não por castigo divino, por opção pessoal.
Porque o sofrimento no mundo espiritual, no retorno à pátria espiritual, são apenas opções que fazemos. E que esse sofrimento ele é apenas o reflexo daquele que impingiu esforços, energia, valores, tempo, em coisas que efetivamente não eram tão duráveis assim. E aí o tempo para se desfazer daquilo que ele construiu é o tempo de dificuldade no mundo espiritual. É o Espiritismo que tem o dom, a possibilidade, a capacidade de nos explicar, através de conceitos lúcidos, através de uma obra magnificamente compilada, estruturada, organizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, em que ele tem a capacidade, na sua verve pedagógica, de transformar conceitos bastante complexos, que são as leis de Deus, as relações nossas com o mundo material, com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo, em perguntas e respostas perfeitamente palatáveis por todos nós, sem longos textos dissertativos, construções filosóficas complexas, onde necessitaríamos de alguma escolarização superior para entendermos filosofia de tal monta. Mas a maneira como ele preferiu estruturar essas informações advindas do mundo espiritual, através de 1019 itens, divididos em 4 partes, cada parte dividida em seu capítulo específico, nos dá uma didática de fácil compreensão dessas coisas bastante complexas, mas bastante importantes. A religião sempre foi algo muito vinculado à natureza humana. É no Livro dos Espíritos que Allan Kardec tem a oportunidade de perguntar se houve, em algum momento, um povo, uma cultura que não teve a crença em Deus. E os Espíritos respondem que jamais na história da humanidade isso teve, comprovando que o entendimento de Deus não é uma construção cultural, e sim é um sentimento que trazemos inatos. Como filhos dele, trazemos dessa ou daquela forma, conforme a nossa compreensão, a existência de Deus. É por isso que ao longo dos séculos, das eras, das culturas, nós vamos entendendo diferentes relações com Deus. Já houve um momento que, para relacionar-se com Deus, nós sacrificávamos vidas humanas. Porque era esse entendimento de um Deus cruel, de um Deus que exigia algo importante, de que ele era tão importante que nós deveríamos comprovar para ele o quão nós o honrávamos, o temíamos, sacrificando aquilo que tinha de mais importante, vidas. E nunca eram vidas de velhos, de inválidos, mas eram vidas de pessoas muito importantes, como jovens guerreiros, como virgens, porque eram a matriz de inúmeros filhos, o que era importante, numa época onde tribos viviam guerreando, então quanto maior as proles, mais importantes, ou de jovens, cuja força da caça, da agricultura ou mesmo da guerra era extremamente valioso. Passávamos para um outro momento dessa compreensão de Deus, onde já não mais sacrificávamos vidas humanas, mas sacrificávamos animais. Então era este ou aquele animal abatido para esta ou aquela celebração, festa, motivo. E até hoje nós vemos esta ou aquela entendimento cultural, religioso, fazendo desses sacrifícios. Não raro nós vemos esta ou aquela doutrina ou religião ainda se utilizando desses sacrifícios de animais. Para, no terceiro estágio, nós nos relacionarmos com Deus, sempre, em todas essas etapas, o sacrifício ele era vinculado ou ele estava dentro de um processo de rito, de consagração, de sacerdócio, onde havia sempre a sacerdotisa, o sacerdote, o celebrante, alguém específico para fazer essa ponte entre o povo comum, as pessoas comuns, e a divindade, ou as divindades, quando o conceito politeísta, seja no sacrifício de vidas humanas, no sacrifício de animais, para no terceiro momento, estágio de compreensão, passarmos a sacrificar plantas. Começam os druidas na Europa Ocidental sacrificando árvores da floresta, e até hoje nós vemos em muitos dos altares e dos ritos religiosos o sacrifício de flores perante os altares, mostrando a nossa veneração, a nossa compreensão, o nosso amor, a nossa fé para esta ou aquela divindade, santo, Deus, seja como nós denominamos, ou seja qual a escola religiosa da qual pertencemos. Mas nós vamos perceber ao longo da história da religiosidade essa relação de uma materialização e uma externalização para a relação com Deus. Em qualquer for, muito embora o nível de consciência, de compreensão
de entendimento da divindade, ele vai evoluindo ao longo do tempo e passamos então, nesse breve histórico, vemos, desmaterializando o processo, porque de vidas humanas para plantas há uma grande diferença, mas o que nós temos em comum nesse fio histórico da religiosidade é que sempre as nossas religiões, e como nós somos espíritos imortais, podemos dizer claramente as nossas religiões, porque pertencemos a inúmeras delas ao longo das inúmeras reencarnações que já tivemos, então já fomos politeístas, já fomos monoteístas, já nos vinculamos a este ou aquele credo, a este ou aquele entendimento, mas sempre, em todas essas experiências religiosas, o ponto em comum era uma necessidade de externalização, de rito, de sacrifício, de uma relação com a divindade e de um intermediário na relação com a divindade. Então, para nós, religião, para nós, conceitos, e para aquilo que é atávico, para aquilo que é natural dos nossos sentimentos, o conceito de religião é sempre esse. Nós sempre temos uma necessidade de uma externalidade. Nós temos sempre a necessidade de uma imagem. Nós temos a necessidade de ritualizar essas coisas. Nós temos a necessidade de eleger a um representante para fazer o intermediário, ser o intermediário, fazer o intermédio entre nós e a divindade. Quando nós nos deparamos com a doutrina espírita, nós trazemos atavicamente todo esse impulso e esse movimento. Então é natural que nós encontremos no movimento espírita desses comportamentos. E é natural que nós encontremos em nós espíritas desses comportamentos. Porque o espiritismo, efetivamente, ele não é religião, nesse conceito do qual comentávamos, afirma Allan Kardec, e do qual plenamente concordamos e entendemos a sua conotação. É por isso que, em O Prefácio de O que é o Espiritismo, uma obra que ele recomenda ler-se, inclusive antes de ler o Livro dos Espíritos, uma obra introdutória para o conhecimento do Espiritismo, ele traz uma definição muito interessante, profunda e completa do Espiritismo. Ele diz que o Espiritismo é uma ciência. É assim que ele define o Espiritismo. E para ser uma ciência, o conceito científico do século XIX e que permanece até hoje, faz-se claro que para se ter uma ciência é necessário ter um objeto de estudo, e ele completa a definição trazendo qual é esse objeto de estudo. O Espiritismo é uma ciência que estuda o Espírito. É isso que é o Espiritismo. Ele completa a frase, e vamos completar para não ficar com a definição incompleta: o Espiritismo é a ciência que estuda o Espírito, a sua origem, o seu destino, a sua relação com o mundo material e a sua natureza. São três aspectos: origem, destino, natureza e a relação com o mundo material. Mas ele afirma que é uma ciência. Mas por que esse conceito de ciência? Por que Allan Kardec define que o Espiritismo é ciência? Porque se o Espiritismo é ciência, o que tem de científico nessa casa espírita? Nós vivenciamos o movimento espírita aqui na cena. E o que tem de ciência aqui? Onde se expressa a ciência nas palestras que assistimos, na evangelização das crianças, no trabalho assistencial. Mas a base do Espiritismo é a ciência. Por quê? É a proposta. Como ciência, e esse é o conceito de ciência, os experimentos de toda a ciência, eles devem ser e são comprovados a partir do momento que qualquer um que os replique terá os mesmos resultados. Ele deve desenvolver um método a fim de que todos aqueles que utilizarem do mesmo método, ou seja, do mesmo jeito, da mesma maneira, e fizerem com as mesmas condições, com a mesma situação, o resultado seja o mesmo. Então, se vai ter um laboratório de química, existe um método. E para você ter os mesmos resultados, você tem que fazer isso, a temperatura é essa, a pressão é essa, os elementos que você vai utilizar são esses, nessa proporção, isso é o método. A química tem o seu, a física tem o seu, a astronomia tem o seu, as ciências humanas, a filosofia, a administração, ciências sociais, cada uma dessas ciências tem o seu método. Logo, o Espiritismo ele deve ter um método para estudar o Espírito. E Allan Kardec propõe um método, que é o método experimental. O método experimental ele parte do princípio em que você não constrói hipótese nenhuma a fim de comprová-la. Por exemplo, Allan Kardec poderia dizer: eu acho que a reencarnação é um conceito satisfatório. Vamos estudar e explorar o conceito para ver se essa hipótese é comprovada ou não. Porque antes de comprovar é apenas uma hipótese. E depois ela se torna comprovada a tese. Não comprovada, a hipótese descartada. Ele não faz isso.
E ele escreve isso muito bem, tanto em Livro dos Médiuns, como depois em A Gênese sobre o método, mas particularmente em Livro dos Médiuns, no capítulo do método. E a partir desse momento, onde ele descarta a possibilidade de construir hipótese, ele está aberto a tudo, ao que o experimento vai dizer. E ele explora, então, o mundo espiritual a partir dos médiuns, entendendo que há duas variáveis muito importantes aí, o espírito e o médium. Então é necessário, para comprovar o conceito, de que eu varie essa primeira, de que eu modifique essa primeira variável, o médium, e modifique a segunda variável, o espírito. E se eu modificar médium, ou modificar espírito, e fizer a mesma intervenção, o resultado for o mesmo, 1, 2, 3, 4 vezes, o conceito é verdadeiro. E aí então estabelece-se a tese. É exatamente isso que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E depois, com vários outros grupos mediúnicos que ele se comunicava à época. Por que era importante isso? Ao variar o grupo mediúnico, variava os médiums, o meio, a ambiência, que é uma variável. E depois, o interlocutor, o espírito, quem responde. Porque, afinal, o espírito pode ser qualquer um. Pode ser um brincalhão, pode ser um pseudo-sábio, pode ser um espírito de escola, um sábio, e aí sim confiável. Então, como separar o joio do trigo? Tudo aí é um método espírita de construção dessa ciência. E a partir desse envolvimento, utilizando rigorosamente esse método, ele tem a capacidade de fazer emergir desses experimentos todas essas questões de Livro dos Espíritos que comentávamos há pouco. Então, entendemos claramente por que o Espiritismo é uma ciência. Porque ela se utiliza de um método para explorar o mundo espiritual a fim de entender o seu objeto de estudo, que é o Espiritismo. E a partir do momento em que Kardec faz isso de maneira muito própria, de maneira impecável, e consegue construir um bojo de conceitos, de uma doutrina, nós temos então, a partir disso, a doutrina espírita, que tem uma base de ciência, o que é um experimento científico, o que nasceu a partir de um experimento científico, a partir das reuniões mediúnicas. Porque nós poderíamos fazer esses experimentos aqui, poderíamos fazer e transformar num laboratório científico, uma reunião mediúnica aqui nessa casa espírita? Poderíamos. A pergunta que cabe é, para aprender o quê? Para trazer que novidade? Ou já chegamos na fronteira daquilo que Kardec trouxe para avançar em torno disso? Como via de regra, a resposta é não. Não faz sentido nós repetirmos aquilo que já foi feito. E aí, o porquê que a Casa Espírita ela não é um laboratório científico, como era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Que ali sim, as reuniões mediúnicas eram reuniões de experimentação. A tal ponto que Kardec fazia experimentos do tipo, ele leu uma manchete de jornal de que alguém foi encontrado morto porque cometeu suicídio numa casa de banhos em Paris. À época era muito raro casas que tinham salas de banho. Banhar-se era a necessidade de ter que sair de casa e ir para o ambiente de tomar banho. E existia, nesse metade do século XIX, uma loja de departamentos muito famosa, muito chique, de alta classe, à beira do Sena, em Paris, chamado La Samaritaine. E essa pessoa chega até lá, o último piso era de ambientes de salas de banho, era como se você alugasse um espaço de banho, um banho de banheira, e você então retirava todos os apetrechos, as possibilidades, tomava o banho, e aí estava asseado. E essa pessoa, ela chegou muito bem trajada, pagou em adiantado e cometeu suicídio, cortou os pulsos, e ela foi encontrada um tempo depois, pela falta de movimento, já morta. E Allan Kardec chama atenção a ele, essa manchete de jornal. Ele invoca esse espírito na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Com que finalidade? Com o objetivo científico de entender qual é a sensação de um espírito que comete suicídio. Uma semana depois, um mês depois, um ano depois. Nós vamos encontrar esses relatos na segunda parte de O Céu e o Inferno, no capítulo chamado Os Suicidas. Mas ele faz isso também com um membro da Sociedade Parisiense, um colega, um amigo que frequentava a Sociedade Espírita, em que passou um ano adoentado, afastado das atividades por uma doença muito grave. Sofreu ao longo desse ano todo até desencarnar. Ele evoca o companheiro no dia do velório.
à beira do caixão, o corpo à frente, e aí então, como tinham médiums experientes, experimentados, que ali também estavam no momento das exéquias, evoca-se o espírito. Qual é a tua relação com o corpo? O que você está sentindo? Você ainda está feliz ou não? Evoca-se ao mesmo companheiro uma semana depois, um mês depois, um ano depois. E vamos encontrar os relatos também na segunda parte de Céu e Inferno. Qual a finalidade disso? Do experimento. De evocar-se os espíritos a fim de entender o que acontece depois da morte. Um suicida, um homem bom, alguém que se arrependeu, alguém que continua endurecido nos sentimentos. Ele vai catalogando essas experiências nesse livro de laboratório dele, que encontramos na segunda parte de Céu e Inferno, comprovando as teses e os conceitos que nós vamos ler em O Livro dos Espíritos, nos seus 1019 itens, trazendo claramente aquilo que é uma tese, que são conceitos gerais, porque ao lermos as perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que os conceitos são gerais, não tem especificidade, porque é um livro de tese. Então ele deve caber para todas as situações e não pode particularizar-se. Mas se nós lermos a segunda parte de O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar o relato comprovando das teses dos livros dos Espíritos. E ainda mais, se nós lermos a Revista Espírita, que ele publicou mensalmente, trazendo muito das coisas de relato do cotidiano e do dia a dia, nós vamos ver ali, então, as explicações das coisas que assombravam. É ali que Kardec fala: eu recebi uma carta de um relato de pratos que voam, de combustão espontânea numa casa. Como se explica isso? E ele explica. Então, é na Revista Espírita que ele vai trazer as explicações do dia a dia, das dúvidas, daquilo que, como se aplica a essa doutrina espírita. Porque o livro de tese não é um livro de aplicação, é um livro de aprender e compreender as bases de uma doutrina. Então nós vamos compreender que essa ciência, ao trazer resposta, como ela tem como objeto de estudo a nós mesmos, porque o Espiritismo é ciência que estuda o espírito, nós podemos substituir o termo, sem perder o sentido, dizendo que o Espiritismo é ciência que estuda-nos, que estuda cada um de nós. Porque quem é espírito? Somos nós. Então o Espiritismo é a ciência que me estuda, que nos estuda, que estuda a nossa origem, que estuda nosso destino, que estuda a nossa natureza e que estuda a nossa relação com o mundo material. Ora, as perguntas que tratam da minha relação para com a minha origem e destino, ou seja, a minha relação para com Deus, porque quem me deu origem e destino é Deus. Então, uma ciência que estuda a minha relação para com Deus, para com o mundo material, para comigo mesmo, para com o próximo na vida de relação, é uma doutrina, uma vez que todas as minhas ações são permeadas de vontade, de intencionalidade, porque não agimos por instinto, cada vez menos vamos agindo por instinto no processo evolutivo, nós vamos perceber que ela inexoravelmente traz questões de fundo ou caráter filosófico, porque falam de moral. Porque as nossas relações para com Deus, comigo e com o próximo, elas todas são de caráter moral, porque há uma intencionalidade nessas relações. Então a minha intenção, ela é a partir de um parâmetro que deve ser definido, moral ou imoral, de acordo ou não de acordo com fala uma regra. E a gente pode discutir o que é, o que não é moral. Mas efetivamente as nossas ações, a partir que eu tenho esse parâmetro, eu posso dizer, isso é moral, isso não é moral. Mas perante o quê? Perante que código? Ah, casar com a segunda ou terceira esposa é imoral no Brasil. Países com base muçulmana, com base no Islã, não é imoral. Então qual é esse código, qual é esse parâmetro? É um parâmetro não dos homens, não de códigos civis, mas é um parâmetro de código divino, daquilo que Allan Kardec chama no Livro dos Espíritos de lei moral. Então, assim como há leis que regem o universo material, há leis que regem o universo moral. E então o Espiritismo é a ciência que, ao entender qual é o código que vincula-se nos nossos padrões de moralidade, o que é ou não é moral, ou em outras palavras, o que é ou não é certo, nos traz questões de caráter filosófico. Fala de moral, então fala de filosofia. Por isso que o Espiritismo é uma ciência que tem caráter filosófico, ou traz inexoravelmente uma construção filosófica, de entendimento de filosofia, o que é o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos não é um livro científico, é um livro filosófico, mas que construiu-se a partir de experimentos científicos.
Por isso, Allan Kardec define que o Espiritismo é uma ciência, porque sem o experimento científico não traria à luz o Livro dos Espíritos. Por quê? Não posso me comunicar aleatoriamente? Poderia, mas de maneira desorganizada, de maneira aleatória. E aí eu não sei se aquilo é verdadeiro ou não, eu não sei se aquele conceito é confiável ou não, porque eu não tinha um método, porque eu não tinha uma maneira de procedimento que é necessário para toda a ciência. Então, assim, ao construir esse experimento, ou esse método científico, ele tem a oportunidade de obter respostas filosóficas confiáveis. E aí nasce, então, o Livro dos Espíritos, um livro filosófico. E aí, então, temos o aspecto filosófico do Espiritismo, que é uma ciência que constrói essa base filosófica de compreensão da vida. E, como consequência do entendimento dessa filosofia, ela nos propõe uma reconstrução da nossa religiosidade. Muito diferente de todo o processo de construção de outras religiões. Por isso, a nossa abordagem, a nossa aproximação, indivíduo, cada um de nós, com o Espiritismo, ele deve ser um enorme esforço de cada um de nós de não trazermos conosco ou não trazermos para o Espiritismo todos os atavismos que nós trazemos na alma, nas experiências reencarnatórias, nas experiências de religiosidade. É necessário que nós, a fim de alcançarmos a grandeza que o Espiritismo nos propõe, que nós não o enquadremos ou restringamos ou encaixotemos no conceito de religião que nós trazemos de espírito imortal que somos, das experiências religiosas que tivemos. Como isso é desafiador, e muitas das vezes é mais cômodo não fazê-lo, nós encontramos em muitas casas espíritas dirigentes espíritas que são alçados à posição de líderes religiosos. São presidentes eternos de casa, são pessoas onde elas quase ganham o nome do centro espírita, vou do centro espírita do fulano de tal, da dona fulana. Porque é a necessidade de nós colocarmos essa pessoa como líder religioso. Quando o presidente de uma casa espírita, ele não é um líder religioso, ele é o responsável civil para essa sociedade, como toda sociedade deve ter perante os nossos códigos civis, e a fim de organizar. Mas não é necessário só um presidente, é necessário um tesoureiro, um secretário, um diretor disso ou daquilo, porque é uma organização civil que necessita organizar-se. Mas, logo depois de fechar o mandato, outro é eleito e outro substitui, como acontece naturalmente em todas as sociedades. O caráter diferente é que essa sociedade tem como objeto não o lazer, como muitos clubes e sociedades, ou não como a literatura, como a arte, como tantas outras, ou as ciências, como tem tantas sociedades aí, mas sim o vivenciar, o divulgar, o promulgar, o compreender a doutrina espírita. Esse é o caráter dessa sociedade. Mas não o de escolher este ou aquele como nosso líder religioso. É por isso, por falta desse entendimento, que vamos encontrar em muitas casas espíritas atavismos fortes, por exemplo, as pessoas, e não raro em casas espíritas, para aplicar o passe é necessária a roupa dessa ou daquela cor. São os atavismos de ontem. Os ritos necessários, a externalização de algo. Ora, se eu compreendo o processo do passe, que é algo entre a minha frequência mental, o amor que eu empenho, a minha vontade e o envolvimento com a equipe espiritual, e nisto eu então faço uma transmissão fluídica para aquele que está num processo de aberto a recebê-los, porque se ele também, aquele que recebe o passe não estiver com vontade, apto ou crer no processo, ele ficará impermeável àquilo do passe. Se eu compreendo isso tudo, aonde que está a variável cor da roupa? É uma bobagem. Isso é, ver de preto, de branco ou de laranja é uma opção própria, porque ela é totalmente desnecessária, porque muitas das vezes a roupa está branca e a mente está cinza. E o processo mental não é um processo físico. Mas perceba que eu coloco à frente ou sobre o Espiritismo as minhas crenças de espírito imortal. Assim como eu venho para a casa espírita, e se eu não tomar passe, eu não vim para a casa espírita. São os ritos que a gente traz. Porque se eu entendo de fluidos, eu sei que eu estou a 1 hora, ficamos 1 hora aqui, escutando a palestra. Se
Se eu me permito prestar atenção na palestra, eu desligo do mundo lá fora. Eu me vinculo. A mente, então, abre-se para raciocínios. Eu me envolvo no ambiente e, num processo natural, meu perispírito vai absorvendo do psiquismo da casa, que é exatamente o processo do passe. No passe, de uma maneira mais concentrada, intensa. E aqui ele vai acontecendo de uma maneira mais natural. Mas é o mesmo processo que eu entro num ambiente e saio com dor de cabeça, que eu abraço alguém e me dá um mal-estar, ou o olhar de alguém, que eu já falo, fulano invejoso, é o mesmo processo de troca de fluidos, porque a lei é a mesma. Mas é necessário que eu leia sobre fluidos em a Gênese para compreender o que acontece no passe, para compreender o que acontece porque eu entro num ambiente e saio pesado, ou falo com alguém e a pessoa, nossa, fiquei carregado. O que é estar carregado? O que é um olho gordo? O que é isso? O que é uma praga? Eu preciso entender do Espiritismo para desmistificar esses processos que são todos trocas de fluido e que tem a ver com energias que emitimos e das quais nos permitimos recebê-las conforme a nossa frequência mental, sabendo que ninguém é vítima de ninguém nesse processo, em que nós não podemos dardejar ninguém com este ou aquele tipo de fluido se eu não tenho uma frequência apta para absorvê-los. E aí então eu vou desmistificando dessas coisas. E se eu me sinto bem e eu estou equilibrado e tranquilo ao final da palestra, por que eu vou receber do passe? Ah, mas se eu não for para o passe, parece que eu não fui para a casa espírita. Os ritos. Ritualizamos as coisas facilmente. Ritualizamos. E muitas vezes a pessoa, as suas atitudes, o seu comportamento na casa espírita, ele muitas das vezes é impregnado das suas experiências transadas. Mas por que faz isso? Porque não se permite outros parâmetros, outros conceitos. A quebra de paradigmas, de manias e de jeito. E como se faz isso? Aquilo que Kardec indica na introdução de Livro dos Espíritos. Estudar. O Espiritismo é a ciência de tal maneira complexa, afirma Allan Kardec na introdução do Espiritismo, que compreendê-lo só se faz através do estudo sério, metódico e continuado. Então é necessário seriedade, é necessário um método de estudo, uma maneira, uma abordagem lógica desse estudo, e é necessário uma constância ao longo do tempo. Agora, se para mim o Espiritismo é frequentar a reunião mediúnica, ou tomar classe, ou fazer sopa, ou entregar cesta básica, não é Espiritismo. Infelizmente, não é Espiritismo. Porque o Espiritismo é a ciência que, com essa filosofia, que nos provoca, ou nos oportuniza, ou tem como objetivo maior, mudar o nosso estado de consciência. Consciência perante o mundo. Mas o que é ter consciência? Ter consciência é apreender as leis de Deus. Que está no Livro dos Espíritos. Onde são escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, ao ler o Livro dos Espíritos, eu vou trazendo ao nível consciente esses conceitos da lei de Deus, sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito. Então a gente começa a falar assim, eu vou começar a reciclar, eu vou começar a preservar a água. Por quê? Porque daqui a 50 ou 100 anos eu reencarno. E eu vou ter a consequência do planeta que eu deixei, como hoje temos. Então, o que será do planeta daqueles que hoje desperdiçam, poluem, corrompem-se ou não cumprem leis, seja de pequena monta nós, seja de grande monta, grandes industriais ou ricos? Eu tenho oportunidade de diminuir o meu consumo deste ou daquele recurso natural e não o faço, não há com as consequências. É claro que o desperdício de hoje é a carência do amanhã como uma lei de aprendizado. Então eu começo a ter uma postura ecológica, por uma mudança de comportamento. O Espiritismo, então, é uma doutrina de ecologia? Claro que é uma doutrina de preservação das coisas de Deus. Porque ser ecológico é preservar as coisas de Deus. Utilizar com moderação as coisas de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar as coisas de Deus. A consequência de entender o Espiritismo é a preservação do planeta. A preservação de si mesmo, o cuidado com o corpo. Alimento-me mais moderadamente, deixo esse ou aquele vício de comportamento, moral, ou material, de consumo dessa ou daquela substância. Por quê? Para preservar meu corpo. Que é importante, ele é um instrumento de aprendizado, eu preciso cumprir aquilo que foi programado na minha reencarnação.
e não morrer porque me alimentei demais, porque fumei, bebi demais, porque xinguei demais, porque tive raiva demais e desenvolvi doenças de descontrole da multiplicação celular, porque eu estava com o coração cheio de mágoa. Então é necessário desanuviar o coração a fim de respeitar a vida. Então é isso que o Espiritismo começa a nos fazer, modificar o meu nível de consciência. E todas as outras ações que a Casa Espírita proporciona, elas são oportunidades de vivenciar. Então eu vou trabalhar na assistência social. Se você não encara aquilo como exercício de amor ao próximo, é uma perda de tempo. Porque se aquela pessoa não comerá pela tua mão, não comerá pela mão de outro, porque a providência divina arranja recursos. Oferecer a comida para alguém não é o benefício desse alguém, é um benefício para você, para aquele que estende a mão, para nós que está dando atividade. Porque o exercício de compaixão, de empatia, de amor ao próximo. Agora, se eu dou de qualquer jeito, se eu acho que a pessoa é muito bulhenta, se ela é mal educada, não dá nenhuma obrigação, se eu estou esperando o obrigado dessa pessoa que passa fome porque eu lhe dei um prato de comida, você está querendo ser reconhecido e não está aprendendo a amar. Mas é o atavismo que trazemos também de que nós precisamos nos fazer a moeda de troca com Deus. Então a gente serve um prato e fala assim, Deus, ó, prato com Deus, tá vendo? E vai lutando para chegar lá no reino dos céus, aquela figura metafórica e fantasiosa no portão do reino dos céus, fala assim, ó, eu anotei tudo aqui, meus pratos de sopa, tal, meus pais assistir, umas eram chato, mas eu fui lá porque eu queria ficar em casa, mas eu sabia que tinha que ir lá, tomei tantos passos. É tão forte essa vinculação que quando muitas das pessoas começaram a ler Nosso Lar, e André Luiz fala de uma relação econômica que existe no Nosso Lar, através do bônus hora, porque eram espíritos muito vinculados à matéria. Morar no Nosso Lar é um vínculo muito próximo, é uma colônia espiritual próxima à Terra, e as pessoas que ali estão, elas têm uma relação muito próxima, muito materializada. Tanto que André Luiz relata que teve uma convulsão no Nosso Lar, quase uma revolta, porque o presidente, o diretor de Nosso Lar, resolveu fazer com que a alimentação deles fosse de um fluido mais etéreo. E aí eles se revoltaram, a moçada queria churrasco, ele estava querendo sopinha rala. E aí ele falou, teve uma revolta, ele relata isso em Nosso Lar. Então ainda são espíritos muito vinculados. Então essa necessidade de computar o quanto que você trabalha através de bônus hora, para eles é muito forte. E a gente vê no movimento espírita as pessoas, fazendo aquela ganhando bônus hora, é a tua preocupação, é a nossa preocupação de comercializar com Deus. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente comercializa com Deus a inúmeras reencarnações. Porque sacrificar a vida humana é comercializar com Deus. Sacrificar um animal é comercializar com Deus. Sacrificar uma planta é comercializar com Deus. E quantas das vezes nós não compramos pedaço de cruz, não compramos pedaço de túmulo em Campo Santo, sempre comercializando com Deus. As religiões nos ensinaram assim. E a gente vem para o Espiritismo comercializando com Deus. Ó, estou fazendo a caridade, né? Vamos horas, não esquece, vamos anotar isso aí, ó, contabilidade. Quando na verdade o fazer o bem ao próximo é um aprendizado de amar, mudar o nível de consciência. Então, relacionar-se com o Espiritismo é a oportunidade de nós mudarmos o nosso nível de consciência em relação a Deus, em relação a nós, em relação ao próximo. Se não fazemos isso, é desperdiçar a experiência de encontrar os mesmos. Quer ver um exemplo muito simples, que não há maldade nenhuma, mas representa o quanto para nós é necessário? Por que nós respondemos em voz alta quando alguém tem uma prece assim seja, respondemos todos em voz alta, assim seja? Não há necessidade disso. Atavismos que nós trazemos. Não há nenhum mal, eu quero que você pare de todo mundo falar assim seja no final de uma prece. Não há mal nenhum nisso. Mas o exemplo que mostra o quanto que nós trazemos em nós vínculos com experiências de ritos, de coletividade, de momentos onde a gente era chamado a participar dessa relação. E aí nós vemos no Espiritismo que a prece é o estado mental. Que eu oro trabalhando, que eu oro a qualquer momento, que fazer o bem, o trabalho como ocupação útil, é uma forma de oração. E eu não preciso estar dentro da casa espírita, eu não preciso de oração formulada, e não preciso concluí-la com um amém ou assim seja, para que... Fechou. Está rezado agora. Mas como nós trazemos isso, é natural e espontâneo esses processos. E quando nós vamos tomando consciência,
eles vão tendo a possibilidade de nós refazermos esses nós da nossa relação com Deus. Mas volto a dizer, não há mal nenhum, e se a gente está preocupado com que assim seja, eu acho que a preocupação é mínima, a gente está preocupado com a inveja, com a raiva, com o ciúme que a gente tem, e deixa daqui umas 4 encarnações assim seja, para se preocupar. Porque hoje tem coisa muito mais preocupante do que isso, porque senão a gente volta com os mesmos erros, que a gente volta para a aparência. Paulo fala assim, você não está vendo, já não tem nível de consciência. E o coração perturbado. Atavismos que nós fazemos. Onde a externalização era muito importante. Se a gente lembrar da passagem de Jesus, no dia de sábado, no Templo de Jerusalém, quando ele chama a atenção dos apóstolos de que alguns deitavam altas quantidades de moedas no sacrifício necessário e oravam em voz alta para se mostrarem ímpios, e ele chama a atenção de uma viúva muito humilde, que com vergonha ela tira todas as moedas que tinha da sua bolsa e faz a sua prece de uma maneira muito tímida e envergonhada, e ele fala assim, quem deu mais a Deus? Aqueles que dão o que sobra ou ela que dá tudo o que tem? Mostrando então essa relativização do processo de qual é a nossa relação com Deus, de que o mais importante é aquilo que se passa no nosso coração e não na externalização das nossas ações. Mas como as religiões que nós frequentamos ao longo de inúmeras encarnações, elas foram muito vinculadas ao externalizar, era uma religiosidade da externalização em todas as religiões, nós trazemos isso muito forte, a necessidade de externalizar isso. E aí quando a gente tem uma preocupação muito grande de externalização, falta tempo para internalização. É justamente isso que o Espiritismo nos propõe. Então é necessário, para aproveitar o ensejo da reencarnação e do nosso reencontro com as coisas de Deus, agora sob a ótica da doutrina espírita, que aproveitemos a nos aprofundar a mente na doutrina espírita, a fim de que a gente vá aos poucos reestruturando as peças desse quebra-cabeça imenso que é a nossa intimidade, os nossos sentimentos, desatando os nós que nós temos na nossa relação com Deus, desvinculando-se da ideia de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso, porque poucos de nós conseguimos plenamente vivenciar um Deus cristão, que é um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus justo. Um Deus cristão é um Deus que não deixa ninguém ansioso, porque Jesus nos fala, cada dia conforme as suas necessidades. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, Deus sabe, então eu fico tranquilo. Mas se eu sou ansioso, me falta um pouco de um Deus cristão na minha intimidade. Porque eu sei que Deus provê se eu estiver fazendo a minha parte. Se eu estiver bater, cebosar, buscar e achareis. Eu faço a minha parte, o resto está com Deus. Eu tranquilizo meu coração, diminuo meu nível de ansiedade. Esse é o Deus cristão que propõe. Mas nós temos um Deus que a gente fala para os nossos pequenos quando eles estão apontando. Olha que Deus está vendo. E Deus castiga. Olha que mentira absurda. Mas se nós ensinamos nossas crianças assim, é porque a gente crê que Deus castiga. É uma grande mentira. Então eu preciso mergulhar a mente na doutrina espírita para desatar esse nó. Porque eu estou ensinando para o meu filho, para os meus pequenos, não um Deus cristão, é um Deus mosaico. Só que Jesus nos propõe de que ele não veio destruir a lei, veio dar a continuidade. A proposta de Moisés era olho por olho, dente por dente, é um grande progresso na época. A proposta de Jesus é amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E a gente fica com o papinho, né? Ah, eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. São bobagens que não cabem na boca de um cristão. Porque o cristão dá um boi, 2, e a boiada inteira para não entrar numa briga. Porque se entrar numa briga, vai achar o inimigo. E depois vai ter que aprender a amá-lo. Então é melhor não desamar, porque vai ter que refazer o processo. Esse é o conceito do cristão. Não é de espiritismo que falamos, é de cristianismo que a gente fala. Mas é um cristianismo que não foi compreendido ainda por nós. E o Espiritismo vem desaguando na pergunta fundamental que encontramos no Livro dos Espíritos. Qual é o modelo e guia de referência para a nossa reforma íntima, para a nossa moralidade? Jesus. E aí então, um mar de religiosidade se abre para essa ciência que constrói uma base filosófica e nos provoca uma modificação de religiosidade no parâmetro moral que Jesus nos oferece. E Jesus passa a ser não um homem histórico crucificado pendurado à parede,
ou ao pescoço, ou estampado na camiseta. Passa a ser o nosso modelo e guia de comportamento, de atitude, de valores. Nós descrucificamos Jesus para vivenciá-lo no nosso dia a dia, para tê-lo como referência, apoio, o bom pastor, como ele mesmo disse. Compreender o Espiritismo é compreender por que Jesus se diz o bom pastor. Entender por que ele nos fala, vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque ele entende das nossas dores, como irmão mais velho, que já trilhou os caminhos que nós trilhamos, ele entende das nossas dores, das nossas dificuldades, da pequenez dos nossos sentimentos ainda, e se compadece. Até a tal nível a sua compaixão que ele encarna numa época duríssima para caminhar de chinelas em estradas poeirentas a fim de pregar o amor. Tal seu nível de compaixão conosco. Ele não manda nenhum emissário para a sua missão maior que o amor. Ele vem pessoalmente por falar de amor, vivenciar o amor, um espírito puro. O espírito que acompanha esse planeta há 5 bilhões de anos, ele reduz a sua luminosidade e a sua grandiosidade para encarnar num corpo físico extremamente grosseiro. Vivenciar as dores, as dificuldades do corpo físico, a dor física, a fome, o cansaço das estradas, o calor do sol, o suor, a sede, para falar de amor. Para nos ensinar a lição ainda incompreendida de todos nós, que é o amor. Então o Espiritismo vem a cada um de nós para nos resgatar do cristianismo, desataviando os conceitos de Jesus com tudo aquilo que nós construímos em torno dele, das externalidades desnecessárias, a fim de que nós compreendamos que Jesus é um processo para vivenciar na intimidade do coração. O melhor altar para os nossos sacrifícios é o altar do nosso coração. E as melhores oferendas para colocarmos nesse altar são as paixões que ainda carregamos e ali depositamos a fim de efetivamente sermos cristãos. Aproveitemos a oportunidade da reencarnação e da oportunidade de reencarnar sob a luz da doutrina espírita, para que possamos, num país que traz tantas dificuldades, tantas violências, tantos problemas morais da honestidade, do respeito ao próximo, do egoísmo, onde o importante é para mim e para os meus, de o coletivo que se dane. Porque são essas as conotações que muitas das vezes vemos na sociedade, no nosso país, que temos de um desejo de reencarnar nessa oportunidade. Aproveitemos para que nós contribuamos de uma maneira mais positiva para essa sociedade. Para que sejamos nós os honestos, para que sejamos nós aqueles que se preocupam com o coletivo, com o próximo, para que sejamos nós aqueles que, já compreendendo o cristianismo de uma maneira diferenciada, sejamos cristãos, na medida que já temos condição e no meio em que atuamos. Muita paz. Vamos orar. Querido amigo Jesus, nesses momentos que te invocamos, Senhor, a tua mensagem, a tua vinda até a nós, queremos te dizer primeiramente o quanto te somos gratos pelo teu amor incomensurável, Senhor, a nos amparar, cada um de nós, as ovelhas do teu rebanho, amparando-nos, consolando, cuidando-nos, e mesmo nos momentos que te damos as costas, tu sempre estás a nos aguardar. Obrigado, Senhor, pela reencarnação, pela oportunidade de retornarmos à experiência física, a fim de um pouco mais amadurecidos, hoje compreendermos os conceitos que o Espiritismo nos oferece. E assim, então, corrigindo pouco a pouco este ou aquele caminhar, aquele passo mais duro, aquelas dificuldades que trazemos na vida. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, que nos esclarece a mente, que nos ilumina os passos, que nos dá bússola segura para o nosso caminho. Obrigado pela nossa família.
por aqueles que nos são caros, que preenchem o nosso coração de coragem, ânimo, amor, sejam daqueles dos vínculos físicos, seja a família espiritual, daqueles santos amigos que encontramos no caminhar, mas também te agradecemos aqueles que não reencarnados acompanham e amparam o nosso processo reencarnatório no mundo espiritual. Por eles te agradecemos também, Senhor, por esta casa espírita que abre suas portas, nos acolhendo na frondosa árvore do teu Evangelho, nos dando sombra, repouso, amparo, referência. Obrigado pela vida, Senhor. E permite-nos rogar então por todos aqueles que não têm tanto daquilo que temos, por aqueles que passam por experiências reencarnatórias difíceis, as provações da doença, da dor, da fome, do abandono. Ampara-nos a todos esses, Senhor. Onde houver dor, lágrimas, que o teu amor esteja ali, consolado, consultado no ânimo, coragem. E a nós que aqui estamos, permita-nos ser um lugar. Abençoa-nos, guarda-nos na tua paz, envolve-nos na tua presença amorosa, para que cheios de ti, Senhor, possamos seguir no mundo enfrentando os desafios dessa experiência reencarnatória. Que a tua paz, Senhor, envolva-nos na tua